E Jair Bolsonaro respondeu às acusações do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, de que teria apresentado 3 hipóteses para evitar a posse de Lula após a derrota nas eleições de 2022. De acordo com o portal Metrópolis, o ex-presidente chamou a narrativa de idiota e afirmou que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal, sustentando que nenhuma dessas medidas foi levada adiante. O general afirmou que foram discutidas implementações de estado de defesa, estado de sítio e uma decretação de uma garantia da lei e da ordem, a GLO. Vamos repercutir com os nossos comentaristas para abrir esse giro de análises. José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. São vários assuntos para a gente tratar, repercutir. É importante lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele retirou o sigilo dos 27 depoimentos que foram dados à Polícia Federal sobre essa suposta tentativa de golpe ou ruptura do sistema. Como avalia essa resposta de Jair Bolsonaro? Ele concedeu, acho que, uma entrevista ao portal Metrópolis, Mas uma coisa é ouvir dizer por alto, né? Outra é ler depoimentos de generais, né? Que até ontem comandavam aí o Exército e a Aeronáutica. É complicado. Muito boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Isso é muito importante para nós. Olha, este inquérito ele é envolto ainda em vários sigilos. O ministro Alexandre de Moraes decidiu abrir o sigilo destes depoimentos que foram prestados à Polícia Federal. E nesses depoimentos, 2 estão sobressaindo, né? Estão mostrando aqui algumas entranhas, alguns debates do que aconteceu naquela fase, logo depois da eleição até a posse do presidente Lula, e sobre a movimentação militar. Alguns desses rumores a gente já conhecia por aqui. O ex-comandante do Exército, na transmissão de cargo, onde se faz um balanço da sua atividade, né? O Freire Gomes falou muito bem sobre o que estava acontecendo, que era um debate intenso, a polarização. Ele foi um grande comandante do Exército. Freire Gomes foi atacado por vários setores, mas foi um grande comandante e segurou uma barra muito difícil, um momento difícil de muito debate no Congresso. Tive a oportunidade de conversar com ele quando ele era comandante e ele me disse, olha, se você fizer um levantamento aqui nas Forças Armadas, eu acredito que 70% dos militares votam no Jair Bolsonaro. E aí um outro general que estava na mesa disse, olha, é acima disso, mais de 80%. Agora, se perguntar se quer quebrar a normalidade democrática, o golpe, pouco mais ali de 20% querem. Ou seja, ele traduziu o que estava acontecendo naquele momento e que ficava só nos bastidores do alto comando das forças. Era um momento de muita efervescência. Agora, a situação é diferente. Há um inquérito em andamento, ainda fase de inquérito, né? É uma investigação da Polícia Federal, são vários depoimentos, e os depoimentos dos comandantes do Exército e da Marinha, né? Os 2 foram tomados em momentos diferentes e coincidem ali alguns pontos. O que eu acho do inquérito é o seguinte, tem que investigar. Trata-se de uma situação muito grave. A democracia é o ar que nós respiramos. Ninguém gostaria de viver num país onde a lei é suprimida, porque retirando a lei fica a arbitrariedade, fica a lei do mais forte. E ninguém quer exatamente esta situação. E logo depois da derrota de Jair Bolsonaro para o presidente Lula, ficou ali no ar aquele debate, né? É um momento histórico que tem que ser analisado lá, naquele momento histórico. Mas a investigação tem que ser feita. Quem desobedeceu à lei deve ser naturalmente processado e punido. Lembrando que só depois do transitado em julgado, né? Isso é uma decisão do Supremo, é que nós saberemos quem são os condenados, possíveis condenados nessa história. Portanto, trata-se de um inquérito muito grave, uma situação séria que tem que ser investigada sem preconceitos e sem condenações antecipadas. E a vida segue. Mas é preciso se investigar até para evitar outras possibilidades de aventuras assim. Pois é, são muitas informações que traremos aqui nesta edição. Afinal, foram liberados os arquivos dos 27 depoimentos
por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, retirou então o sigilo desses arquivos. Augusto Heleno, Anderson Torres, Braga Neto, Jair Bolsonaro e tantos outros que falaram à Polícia Federal há algumas semanas. Você, Roberto Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O ex-presidente Jair Bolsonaro se defendeu, dizendo que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal, aqueles dispositivos que constam ali, estado de sítio, GLO, por aí vai. E sustentou que nenhuma dessas medidas, que sim, foram tratadas, foram levadas adiante. Mota, o que é preciso considerar nesse giro inicial? Boa sorte a quem quiser tentar encontrar algum sentido nessa confusão, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. São investigações que parecem que não acabam nunca, que se conectam uma com a outra de formas inesperadas, são investigações que são sigilosas, só que parece, às vezes, um sigilo que tem mais furos do que uma peneira, porque cada dia é uma novidade, cada dia é um pedacinho de informação, uma insinuação, uma dedução. Não me parece que nós estamos no caminho de esclarecer nada. Pelo contrário, parece que a gente entra cada vez mais em uma confusão. E aí é preciso uma reflexão sobre qual é o objetivo a ser atingido. Vale a pena a gente pensar qual seria o resultado se investigações semelhantes fossem feitas a respeito de cada um dos governos que o Brasil já teve. Quem falou com quem? O que foi dito nas reuniões? Que ideias, que desejos foram ventilados, expressos, que planos foram feitos que nunca foram realizados? Eu sempre digo, há muita semelhança entre o que acontece nos Estados Unidos nesse momento e o que acontece no Brasil. Só que a gente já não sabe mais se os Estados Unidos estão espelhando o Brasil ou se é o Brasil espelhando os Estados Unidos. A única coisa que me parece absolutamente clara é que a solução de problemas criados pela política tem que vir da própria política. Pois é, vou retomar com o José Maria Trindade, porque tem outros aspectos que a gente precisa também trazer a essa discussão, Zé Maria, porque houve divergências nos depoimentos prestados pelos, então, chefes das Forças Armadas, né? Não necessariamente todas as versões são idênticas. Alguns apontavam para um lado, não necessariamente o outro sacramentava aquela informação. Como esses depoimentos, as informações que ali constam, acabaram repercutindo em Brasília, especialmente nas Forças Armadas, hein, Zé? Pois é, o nosso ofício, né, de jornalista nos ensina a checar a verdade através de fontes, né, que é o nosso material de pesquisa. E a gente desvenda o que foi conversado em reuniões fechadas, em almoço, exatamente usando essa técnica, né? A gente conversa com 3, no mínimo, dos integrantes de uma reunião fechada. E o que há de comum na fala de todos eles é a verdade, não é possível combinar, né? E o que não há em comum, aí a gente trata com muito mais cuidado. É por isso que eu disse que é preciso não condenar por antecedência, avaliar o que realmente aconteceu. A linha de defesa do grupo que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro é de que avaliou esse conjunto de pessoas, avaliou de uma maneira muito técnica o que aconteceu durante as eleições, as reações que estavam acontecendo pelo país. A gente não pode se esquecer de que a frente de instalações militares estavam todas tomadas em todos os lugares, que havia reação. Então, se discutiu isso. Esta é a linha de defesa do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, tem depoimentos mostrando que havia minuta de golpe, que havia documentos mostrando, inclusive, consultas jurídicas para dar uma cara legal a uma quebra do Estado Democrático de Direito, que é grave, né? Então, assim, não se pode apressar a investigação. Eu costumo reafirmar aqui que esta fase é a inicial, é a fase de inquérito, né? De investigação da polícia. Aí depois vem a segunda fase ainda, que que está sob o comando do Ministério Público, se denuncia ou não. Só a partir daí é que se julga. A impressão que se tem nesse processo todo é que ele está investido, mas não.
É exatamente assim. Esse é o momento de tomada de depoimentos, ver as partes onde há conflito, ver as partes onde há concordância, e vários depoimentos concordam entre eles, né? E a partir daí a polícia vai elaborar um inquérito pedindo ou não o indiciamento de cada um dos envolvidos nesse processo. E aí o Ministério Público é que tem o monopólio da denúncia. O Ministério Público que vai sentar e ver quem e de que forma vai denunciar. Mas de qualquer maneira, depois da abertura deste inquérito e dos depoimentos, a gente viu ali um processo de investigação muito grande e desvendando reuniões fechadas e algumas com documentação, como aquela reunião no Palácio do Planalto, outras através de agendas e confirmações documentais, através daquelas buscas e apreensões, e enfim, é um inquérito muito pesado. Eu costumo dizer que a denúncia, a acusação de sublevação, de tentativa de golpe, ela é sempre muito séria. Na história inteira da humanidade, processos assim, quando não dão certo, acabam em mal. Daqui a pouco a gente vai chamar também o Cristiano Beraldo, mas antes eu queria trazer uma informação e uma indagação que eu escutei ao longo do dia de hoje, viu, Mota? Porque a gente, claro, está observando uma escalada de informações. Esses depoimentos que vieram à tona no dia de hoje, os jornalistas de vários veículos acabam selecionando aquilo que eles julgam mais importantes, eles acabam estampando as manchetes principais, aquilo que eles entendem como determinante para contar aquela história, mas para reforçar a tese que um ou outro acaba defendendo, um ou outro depoente, né, que conversou com a Polícia Federal, que prestou o depoimento. Enfim, mas diante dessas informações, Mota, é exagero quando levantam a possibilidade sobre uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que fosse em caráter preventivo? Essa é uma pergunta difícil de responder, Caniato. Quando você pergunta se é exagero, há várias formas de responder essa pergunta, né? A gente pode olhar para o crime, a ofensa que teria sido cometida e olhar para outros crimes, outras ofensas que são rotineiramente cometidas no Brasil. E aí tentar encontrar disso alguma medida de justiça. Eu gostaria de ter a certeza que eu vejo algumas pessoas tendo quando opinam sobre esse caso. Especialmente pessoas que não têm nenhuma familiaridade com investigações policiais. Nunca investigaram, nunca foram policiais, dando opiniões bastante firmes, bastante assertivas. Eu não tenho nenhuma dessas certezas. O que está acontecendo hoje me traz à mente uma frase do filósofo George Santayana. Ele dizia o seguinte: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Me parece que há pessoas que não entenderam que já faz tempo que as Forças Armadas do Brasil amadureceram. Elas conhecem muito bem a sua missão e sabem que a sua missão não é se envolver com política. Isso já aconteceu na história do Brasil, né? Houve uma época em que o envolvimento de militares com a política era frequente. Aliás, a nossa república foi inaugurada assim, né? Com a participação de militares na proclamação da república. Outro exemplo, o episódio muito característico dessa época antiga que o Brasil já viveu, foi o episódio da Revolução Constitucionalista de 1932. Getúlio Vargas tinha dado um golpe de Estado em 1930. Em 1932, os paulistas se revoltaram contra Getúlio Vargas. No governo de Getúlio Vargas, como ministro da Guerra, estava o general Espírito Santo Cardoso, que veio a ser tio-avô do futuro presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Era ministro da Guerra. Do lado dos revolucionários paulistas, inconformado com o golpe que Getúlio tinha dado, estava o então coronel Euclides Figueiredo, que viria a ser pai do futuro presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo. Quando os revolucionários paulistas perderam, o coronel Euclides foi exilado. Passou
tempo exilado. Depois, como aconteceu uma anistia, o coronel voltou ao Brasil. Mas aí, em 1937, Getúlio deu outro golpe e declarou a ditadura do Estado Novo. E aí o coronel Euclides foi preso durante 4 anos. Getúlio Vargas saiu do poder à força em 45. Foi o mesmo ano em que Euclides Figueiredo foi eleito deputado constituinte. Participou da elaboração da Constituição de 1946. Todo mundo sabe a história. Getúlio voltou pelo voto em 51, se suicidou em 1954 e na sua carta testamento disse que estava saindo da vida para entrar na história. É uma história que aqui no Brasil parece teimar em se repetir. Vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, muitas pessoas questionando justamente o rito processual adequado num episódio como esse, que tem tantas informações que precisam ser conectadas. Ainda estamos na fase de inquérito, de apuração, de investigação. Você chegou a comentar brevemente isso e reforçou que para ser preso é preciso ser condenado, né? E todas as instâncias precisariam justamente condenar essa figura. Agora, os fatos revelados pelos ex-comandantes das Forças Armadas podem implicar Jair Bolsonaro de que forma? E algumas pessoas comentaram aqui, perguntaram se você particularmente vê alguma chance do ex-presidente ser detido de forma preventiva no curso desse processo de investigação, inclusive. Eu acho muito difícil. Porque o próprio Supremo, que está comandando esta investigação, né? Veja bem que a investigação está sendo feita pela Polícia Federal, mas dá a impressão que o ministro Alexandre de Moraes é que está no comando. E é verdade, porque trata-se de uma investigação especial. Algumas dessas pessoas investigadas têm foro privilegiado, né? Então tudo é preciso pedir autorização. A Polícia Federal não tem autonomia para fazer busca e apreensão, nem no Congresso, nem na Câmara, nem na casa de um ex-delegado da Polícia Federal, nem de ninguém sem autorização judicial. E a autorização judicial, neste caso, é do Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, né, desse grande inquérito. Então dá essa impressão e é real. Ele não está no comando porque a investigação era polícia, mas é ele que autoriza ou não. E ele não autoriza 100% dos pedidos da Polícia Federal. Isso é verdade. Já verifiquei que em alguns pontos ele não aceita pedidos da Polícia Federal, como de algumas prisões e de certas buscas e apreensão, se não tiver pelo menos um argumento bom, que se diz em direito, né? Tiver a fumaça do bom direito, o fumo bonis iuris, se não tiver aquele aspecto objetivo da investigação. Eu já vi recusas dele, mas na maioria das vezes ele autoriza sim quando há argumentos. Então esta é uma fase de investigação. O próprio Supremo Tribunal Federal e no plenário, e é uma jurisprudência recente, antigamente a jurisprudência demorava décadas. Hoje ela muda, de acordo com a composição do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas a última decisão é de que a prisão só deve acontecer depois do transitado em julgado. Em casos anteriores, o transitado em julgado era muito mais lento. Vinha da primeira instância, passava para a segunda instância, que é um tribunal colegiado, aí depois se apelava ao STJ e depois chegava ao Supremo Tribunal Federal como última instância. Só que agora é o Supremo, mas é preciso a condenação. Para se fazer a condenação total, sem possibilidade de recursos, é preciso primeiro denunciar. Não há nem ainda a fase de denúncia. Mas em alguns casos é possível fazer a prisão preventiva. Os próprios ministros do Supremo criticavam muito as prisões preventivas da Lava Jato, consideradas preventivas eternas, falando ironicamente em falas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não acredito na possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque não há a configuração ali da preventiva, que é a possibilidade real de fuga, uso do poder econômico, ameaça a testemunhas. Não tem nada disso que justifique uma prisão de um ex-presidente da República que tem residência fixa, que tem uma atividade, ele está todos os dias no escritório dele do PL. Enfim, não vejo esta possibilidade.
Se isso for acontecer, seria na conclusão do inquérito, lá na frente, depois de concluir o inquérito, o Ministério Público denunciar a condenação, apelar da condenação e assim por diante. Então, esta é a realidade, esta é a história. Não acredito em mudança nesta jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Pois é, a gente vai trazer várias informações, elas vão surgindo ao longo do programa. Por exemplo, a defesa do ex-ministro Anderson Torres disse que vai pedir um novo depoimento à Polícia Federal após ele ser citado como o responsável por dar suporte jurídico a uma eventual tentativa de golpe do então presidente da República. Eu vou voltar para o Roberto Mota antes de chamar o Cristiano Beraldo, que daqui a pouco vai participar com a gente. Agora, Mota, diante dessas notícias que vêm à tona, os arquivos que foram liberados, por exemplo, nós jornalistas, foram os arquivos de 27 depoimentos. Ainda que a gente tentasse, não conseguiríamos ler todos os depoimentos. Trata-se de horas e mais horas de depoimentos transcritos, e esses arquivos foram disponibilizados por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, naturalmente, há uma seleção, a gente tem acesso a algumas partes, algumas falas que acabaram chamando a atenção, outros veículos repercutiram falas de um depoente, outros de outro, e por aí vai, a gente tenta conectar algumas informações. Eu imagino que, inclusive, as defesas daqueles que são acusados, ou mesmo aqueles que prestaram depoimento na condição de testemunha, eles ficam atentos também a essas movimentações, né? Agora, o que me causou estranhamento foi a defesa de uma figura central de todo esse processo, ainda na fase de inquérito, dizer que não teve acesso aos depoimentos, que foi o caso do advogado do ex-presidente da República. Portanto, houve a divulgação para a imprensa desses arquivos, teve a retirada do sigilo, mas algumas defesas, alguns advogados não tiveram acesso a isso. Acaba causando um estranhamento também esse tipo de liberação de arquivos, né, Mota? Exato, esse é um motivo extra para cautela, Caniato. A gente tem visto muitas inovações jurídicas, inovações que grandes nomes do direito não conseguem explicar. Então, é muito difícil se prever alguma coisa, se afirmar alguma coisa, isso vai acontecer ou isso não vai acontecer. Mais uma vez, olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 200 anos da mesma Constituição. Há quem diga que eles são a democracia mais sólida do mundo. Olhe para as coisas que estão acontecendo lá. Pela primeira vez na história americana, um ex-presidente da República foi forçado a tirar uma fotografia numa delegacia de polícia para uma ficha criminal. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu não acho que hoje nós tenhamos nenhuma base sólida para afirmar qualquer coisa. Agora, há um fator que chama a atenção e que provavelmente vai ser esclarecido. Pelo que eu entendi dessas informações, que muitas vezes são conflituosas, o que se está colocando como a narrativa principal é que houve a discussão da possibilidade de decretação de medidas previstas na Constituição. Olha, pelo que eu me lembro, isso não se encaixa na definição clássica de golpe de Estado. Se a gente olhar para os golpes de Estado que já aconteceram no Brasil e no exterior também, geralmente eles não são feitos por vias constitucionais, daí eles se chamarem de golpe de Estado. Getúlio Vargas, quando perdeu a eleição em 1930 para Júlio Prestes, ele não tentou nenhum recurso, ele não fez nenhuma reunião, consultou juristas, ele botou a tropa dele na rua e deu um golpe e pegou o poder. Foi isso que ele fez. Repetiu a mesma coisa em 1937. As histórias de golpes de Estado em vários outros países são assim. O argumento do golpe de Estado é a força. Depois, sim, você até em muitos casos, os políticos que deram o golpe de Estado depois procuram colocar um verniz,
democrático, legalista, né, em tudo que eles fizeram. Quando eles conseguem, o golpe de Estado fica conhecido como revolução. Então, essa é uma boa medida para saber se esse verniz jurídico funcionou ou não. Se chamar de golpe, continuar sendo chamado de golpe até hoje é porque não deu certo. Se agora é chamado de revolução, é porque os juristas fizeram um bom trabalho. Pois é, retirada do sigilo desses depoimentos por autorização do Supremo Tribunal Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Com a gente também o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Na abertura do programa trouxemos inclusive a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, rebatendo inclusive as acusações do general, que em síntese disse que o ex-presidente flertou com o alegado golpe. Beraldo, o que é preciso considerar nessa sua fala inicial, por favor? Boa noite, Caniato, Mota, Zé Maria, toda a nossa audiência que nos acompanha, nos prestigia aqui nos Pingos nos Is. Esses depoimentos todos que a gente teve conhecimento, eles demonstram um ambiente de muita confusão, para dizer o mínimo. Do meu ponto de vista, eu acho uma pena que pessoas no nível tão alto do escalão da República tenham dedicado seu tempo para, enfim, essas discussões que claramente não levaram a nenhum tipo de resultado concreto e que deixaram essas marcas tão prejudiciais aí que agora a gente está tomando conhecimento. Eu concordo com o Mota que elementos colocados ali são elementos previstos na Constituição brasileira. Eu também não acho, na minha opinião pessoal, que os episódios do 8 de janeiro poderiam resultar de forma concreta na interrupção da continuidade da democracia brasileira, mas o fato concreto que a gente está vendo aí a partir desses depoimentos e de outras informações que estão sendo divulgadas é que se tratou de uma forma bastante inapropriada, inadequada de temas muito sensíveis. E, assim, mostra até não sei se um despreparo para lidar com a situação que se apresentava. Enfim, o fato resumindo, Caniato, foi ruim, não tinha nenhuma chance de ter um efeito concreto e mesmo assim foi tratado de uma maneira atabalhoada, atrapalhada, com esse monte de gente envolvida, dando depoimento, era uma tragédia anunciada, né?